Análise das eleições ao governo do estado do Amazonas. Esse é mais um vídeo da TV Coyote e mais um Giro dos Estados, programa do canal destinado a cobrir as eleições aos governos de todos os estados do país. Bom, gente, explicar a eleição do Amazonas vai ser o Giro dos Estados mais difícil que eu vou ter, porque vários desses nomes já tiveram uma trajetória próxima no passado. E o Amazonas teve uma eleição suplementar no ano passado, outubro de 2017, porque o então governador e a então vice-governadora tiveram o mandato cassado. José Melo, do PROS, e o José Henrique de Oliveira. Falei vice-governador, eu confundi. E o José Henrique de Oliveira. Vamos lá então, vamos começar como sempre pela nossa pesquisa Ibope mais recente. A pesquisa Ibope mais recente foi divulgada no dia 18 de setembro desse ano. Como o resultado é muito embolado, a gente já tem novidades que não ficaram refletidas neste questionamento. Vamos lá. Amazonino Mendes, atual governador do PDT, tem 30% das intenções de voto no primeiro turno. Wilson Lima, do PSC, 23%. Davi Almeida, 20%. Omar Aziz, 14%. Lúcia Antoni, do PCdoB, 2%. Sidney Cabral, do PSTU, 1%. Berg, da UGT, do PSOL, 0%. Brancos e nulos somam 7%. Não sabe e não responderam, 3%. Comparando com o cenário da pesquisa Ibope divulgada em meados do dia 20 de agosto, Amazonino Mendes tinha 29, contra os 30 que tem agora. Wilson Lima, do PSC, tinha 19, contra os 23 que tem agora. Omar Aziz, do PSD, tinha 16, contra os 14% que tem agora. Bom, pesquisa espontânea. Amazonino Mendes, 23, Wilson Lima, 17, Davi Almeida, 15, Omar Aziz, 8%. Isso demonstra resultados muito próximos com uma pesquisa estimulada e significa que a população do estado está bem antenada com relação ao seu processo eleitoral e conhece bem os nomes que estão concorrendo a ponto de não precisarem ver um questionário para dizer em quem vão votar. E o resultado é muito parecido. Só o Amazonino Mendes, que em vez de ter 30 fica com 23, mas o Wilson Lima é de 23 para 17, o Davi Almeida do PSB tinha 20 para 15, algo muito semelhante. Vamos então agora às nossas simulações de... Vamos rejeição primeiro, depois simulação de segundo turno. Rejeição, o Amazonino lidera com 28%, não é um índice exorbitante, é um índice normal aí de quem está ocupando já o cargo de governador em boa parte dos estados do país, apesar de que o Amazonino está lá há apenas um ano, enquanto os outros governadores em sua maioria estão há 4. Lúcia Antoni, do PCdoB, vem logo depois com 26, o Omar Aziz com 25, Sidney Cabral, do PSTU, com 25, Berg, da UGT, com 23, Davi Almeida, do PSB, com 12%, Wilson Lima tem 10% de taxa de rejeição. Numa simulação de segundo turno entre o candidato Amazonino Mendes e o candidato Davi Almeida, Amazonino tem 44 pontos percentuais, Davi Almeida 41. Dentro da margem de erro, Amazonino está ganhando. No cenário de segundo turno entre Amazonino e Omar Aziz, Amazonino tem 46% das intenções de voto, Omar Aziz 31%, brancos e nulos somam 28%. Num cenário de segundo turno com o Amazonino e o Wilson Lima, Amazonino perde de 46 a 41 para o candidato do PSC. Davi Almeida e Omar Aziz, o Davi faz 47 contra 35 do Omar. Davi Almeida e o Wilson Lima, 40 a 46 para o Davi Almeida. No cenário com Omar Aziz com 34 e o Wilson Lima tem 51% das intenções de voto. A gente tem no total 6 cenários de segundo turno, é o nosso recorde, né? De cenários de segundo turno em qualquer estado do país. Nenhum outro estado tá com um cenário tão embolado, com tantos nomes com chance de ascenderem. Os resultados não mudaram tanto desde o mês de agosto, como eu expus para vocês. E vamos lá falar sobre a eleição suplementar do estado então, gente. Amazonino Mendes se elegeu em outubro do ano passado numa eleição suplementar depois que o então governador José Melo e seu vice José Henrique de Oliveira foram cassados. Nessa eleição suplementar, Amazonino venceu no primeiro turno com 38 pontos contra 25 do Eduardo Braga do PMDB. Em terceiro ficou a Rebeca Garcia, do PP, com 18%. No segundo turno, o Amazonino ganhou de 60 a 40 do Eduardo Braga, do PMDB. Bom, acontece o seguinte, então. Naquela época, tínhamos dois nomes já conhecidos na política do estado do Amazonas. O Davi Almeida, que era afiliado ao PSD do Omar Aziz,
Ele assumiu interinamente o governo quando o então governador foi cassado. Ele assumiu o governo até as eleições suplementares em que o amazonino foi eleito. O Davi Almeida queria ser o candidato também nas eleições suplementares. Bom, Omar Aziz, que era o líder do PSD, muito conhecido no Amazonas, não aceitou que a legenda fosse utilizada para que ele se candidatasse ao governo. E falou pro Davi, nosso candidato é o amazonino. Lançou o Amazonino ganhou. Isso criou um racha entre o Davi Almeida e o Omar Aziz. E o Davi Almeida anunciou então sua desfiliação e filiação ao PSB, e que ia concorrer ao PSB pelo governo do estado em outubro desse ano. Em paralelo, ocorreu uma espécie de racha entre o candidato, entre o vencedor Amazonino Mendes e o Omar Aziz. Então temos esses três nomes aí que se cruzaram em vários momentos na liderança. Amazonino Mendes tem 23%, vamos pular para o terceiro lugar, temos o Davi Almeida com 15% e o Omar Aziz, que rompeu com ele, com o Amazonino, com 8%. Bom, acho que ficou bem claro para vocês como que a eleição suplementar influencia no período eleitoral desse ano. Na outra ponta, vamos lá. Temos um segundo nome aí que chama a atenção, Wilson Lima do PSC. Quem que é esse Wilson Lima? Ele é aquilo que a gente chamou e que apareceu pouco no final, de tanto que a gente falou que ia ter a eleição desse ano, outsider. É um jornalista muito conhecido da região que decidiu concorrer ao cargo de governador do estado e se filiou ao PSC. Ele alegou que viu muitos brancos e nulos nas últimas disputas e que achava que era necessário trazer essa mudança para o estado. Wilson Lima se apresentou como um candidato muito forte, pegando, claro, aquela insatisfação com os nomes já tradicionais, como o Davi Almeida, o Omar Aziz e o próprio Amazonino Mendes. Bom, o Wilson Lima tá com um problemaço. A gente teve essa pesquisa que eu li pra vocês que foi divulgada no dia 18 de setembro e depois disso brotou um escândalo extraordinário no Amazonas. Uma fã dele, do trabalho dele como jornalista, que tinha, na época, 14 anos, alegou que tinha um romance com ele e tudo mais. E seria um caso de pedofilia. Não estou condenando ninguém aqui antes de ter uma condenação oficial. Estou dizendo que isso criou uma grande repercussão nos debates, criou uma grande confusão e um embaralhamento da disputa no estado. Então é muito provável que o Wilson, que estava apresentando aí uma trajetória de ascensão, né? Foi de 19 para 23, ultrapassou o Davi Almeida e o Omar Aziz. Pode ser que apresente uma queda. A gente não sabe se vai ter pesquisa Ibope antes da divulgação do resultado, mas a gente talvez tenha uma surpresa grande na hora da apuração dos votos agora no dia 7, que eu vou cobrir ao vivo aqui no canal. Então a gente tem esses dois fatores. Um estado que teve eleição suplementar porque o então governador e o então vice foram cassados por compra de votos. Essa eleição suplementar gerou um racha entre duas figuras políticas relevantes no estado. Uma das figuras políticas apoiou o Amazonino Mendes, que se elegeu, depois se rachou com ele. E agora temos três aí na disputa, junto com um cara, o outsider, que começa muito bem, mas que cai um puto escândalo no colo dele. E lá embaixo, Lúcia Antoni do PCdoB com 2%, Sidney Cabral do PST1 com 1%, Berg da UGT do PSOL com 0%, né? Três candidatos ligados aí à esquerda com um desempenho muito ruim, né? Tirando até o protagonismo do PT no estado. E pra apimentar mais as coisas, temos o Bolsonaro na liderança no Amazonas e nos estados do norte, como eu comentei já na análise de Rondônia, na análise do Amapá, na análise do Acre, e vou comentar na análise do próprio Mato Grosso, no caso pegando o Centro-Oeste e Mato Grosso do Sul, e vou comentar na análise de Roraima, que eu não gravei ainda. E aí o Wilson Lima tinha votos de parcelas do eleitorado do Bolsonaro, e aí ele declara voto ao Álvaro Dias, e cria revolta no eleitorado do Bolsonaro, que votaria nele também. Então, o Amazonino Mendes apoiando o Ciro Gomes ao governo federal. O Davi Almeida do PSB, de certa forma, neutro por causa daquele acordo federal que ocorreu com o PT. Então, gente, tá uma grande confusão, para não utilizar outra palavra. Vai ser um estado que eu vou dar bastante foco aqui na apuração dos votos e vai ser um estado que vai ter segundo turno. Quem vai pro segundo turno? Se for pra chutar agora, Davi Almeida e Amazonino Mendes. Acredito que os escândalos podem prejudicar muito o Wilson Lima, ainda mais ele chegando como um outsider, que gerou uma confiança, mas aquela confiança mais inicial, aquela confiança de primeira vista. E que se quebra muito fácil com qualquer tipo de escândalo como que surgiu agora. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Não estou dizendo que é verdade, estou dizendo que isso criou uma polêmica relevante. Omar Aziz aí demonstrando-se derretido.
aparentemente tomou aí decisões erradas nos últimos 2 anos. É isso, gente. Se inscreva no canal, assista os outros giros dos estados aqui do lado. Um grande abraço e desejo uma ótima semana a todos.